não me engano, e foi ele que me veio à mente, foi ele que me deu o coração para estar compartilhando com os irmãos. De forma bem simples. Mas veja, 2 Coríntios capítulo 6, atendendo o convite da nossa presidente da MMI, Rebeca, sob a bênção do nosso pastor José Guilherme Surduto. 2 Coríntios capítulo 6, eu vou ler esse trecho todo, versículo 4 ao 10, ok? 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. Do 1 ao 3 eu vou deixar para o final, mas nesse momento exato, do 4 ao 10, que diz assim, 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como os castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Na minha Bíblia, acredito que em outras Bíblias também, podem sentar, por favor, irmãos. Vem o título desse trecho, eu gostei desse título e tem todo a ver com o que está sendo falado aí, e eu fui pesquisar o significado dessa palavra. Na minha Bíblia diz, esse trecho que vai do 4 ao 10, a abnegação de Paulo. A abnegação de Paulo. E dentro do texto, que a gente acabou de ler, aparece a palavra recomendar. Não é? Então precisamos ser abnegados para podermos ser recomendados. Não vamos recomendar quem não seja abnegado, porque para a obra de Deus, seja ele no exercício missionário, seja ele no exercício de auxílio naquilo que a igreja, que a obra de Deus precisa, porque não necessariamente missionário ou obreiro é aquele que vai para o campo. Aqui na nossa igreja local, nós também exercemos de uma forma específica um exercício missionário, um trabalho missionário, evangelístico, no contexto de sermos obreiros, ou no contexto de sermos pessoas que de alguma maneira fazem algo pela obra de Deus. Mas para isso é necessário essas duas coisas. Primeiro, a abnegação. E segundo, sermos recomendáveis. Eu coloquei como título aqui o seguinte: a abnegação de Paulo era a favor da sua recomendabilidade missionária. Abnegados para sermos recomendados. Não podemos recomendar para a obra quem não seja abnegado. Agora, o que é ser abnegado? O que é abnegação? No significado do dicionário, a abnegação é renúncia da própria vontade em função dos propósitos de Deus. Grifo meu, propósitos de Deus. Porque aqui no caso seria qualquer outra coisa. A pessoa renuncia a si próprio, aos desvarios e desejos da sua personalidade. A pessoa renuncia ao que ela pensa, ao que ela quer, ao que ela sonha, ao que ela deseja, ao que ela quer fazer naquele determinado momento, em prol de alguma outra coisa que ela julga ser mais importante para ela fazer. No nosso caso aqui, seria o quê? A obra de Deus. Então, eu serei abnegado no sentido de abrir mão, por exemplo, de estar numa manhã como esta em casa, para estar aqui na casa do Senhor. Isso é um exercício de abnegação. Eu estarei sendo abnegado se podendo estar num shopping, num sábado à noite, eu estou aqui na casa de Deus, participando de um culto jovem. Eu estarei sendo abnegado se tendo qualquer outra coisa para eu fazer, qualquer outro negócio desta vida para eu fazer, eu digo, não, vou fazer a obra de Deus, claro que dentro do contexto em que nós possamos nos adaptar.
levando em conta que temos outras coisas, outras obrigações e outros compromissos, temos família e outras coisas mais. Mas a abnegação é isso, é quando eu renuncio da minha própria vontade em função dos propósitos de Deus. Isso vai se aplicar a tudo. O que vai me tornar recomendável é essa abnegação. Não dá para mandar para um campo missionário, não dá para mandar alguém fazer a obra missionária, não dá para ter como um obreiro alguém que não seja abnegado, alguém que não seja capaz de renunciar às próprias vontades, de renunciar aos próprios deleites, de renunciar aos próprios prazeres, de renunciar às próprias coisas que gosta para fazer a obra de Deus, porque esse camarada não vai botar não vai levar em consideração ou a sério aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. E Deus tem propósito com todos nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, por que Paulo disse que ele era recomendável? Essa abnegação de Paulo vai fazê-lo ser recomendado, porque tem gente que só quer ser recomendado para coisa boa, ou para situações boas, ou para coisas agradáveis. Se é para ir para uma praia, o cara é recomendado, leva ele é bom para ir para a praia. Se é para ir a um sítio, passar um final de semana, chama ele, porque ele é uma pessoa recomendada para isso. Se é para fazer uma viagem para o exterior e ficar hospedado num hotel de luxo, olha, pode chamar o fulano, porque ele é recomendado para isso. Mas será que ele seria recomendável? Será que somos recomendáveis para outras situações contrárias a essas? Ou que não nos ofereçam alguns recursos, né, como esse que a gente acabou de falar, luxo e outras coisas mais? Paulo ele vai ser recomendado por conta da sua abnegação. Em que situações? Para que coisas? Aqui no versículo 4 começa uma lista e a gente vai falar de cada uma delas. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos. E ele diz bem claro o porquê da sua abnegação, pastor. Porque ele se considerava um ministro de quem? De Deus, e é o que todos nós somos, ministros. E isso não é porque somos obreiros, não é porque somos pastor, não é porque eu venho para a igreja, não somos ministros de Deus, porque Deus tem um propósito de nos usar para o bem do reino dele. Isso torna-nos ministros. E se a gente acordasse mais vezes e olhasse, quando acordássemos, olhássemos mais vezes no espelho, e ao invés de nos vermos como nós mesmos somos aos nossos olhos nus, aos nossos olhos naturais, e começássemos a nos ver como pessoas que são ministros de quem? De Deus, a gente encararia as coisas de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus com mais seriedade. Porque nós somos ministros de Deus. Por que Paulo tinha essa preocupação? Ele queria ser recomendável como um político? Não. Ele queria ser recomendável como um bom empregado? Não. Ele queria ser recomendável, que não tem que ser, né? Acho que todos nós temos que ter a preocupação de ser um bom empregado, se trabalhamos em algum lugar, de ser um bom funcionário, de ser um bom vendedor, de ser honesto, de ter compromisso com as coisas que fazemos, de não sermos fraudulentos, de não sermos enrolados. Todos nós temos que ter essa preocupação, mas Paulo deixa bem claro qual é a principal preocupação dele. Por que ele era abnegado? Para que ele fosse recomendado como um ministro de quem? De Deus, como um missionário. Como alguém comissionado para fazer a obra do Senhor. E em que Paulo era recomendável? Primeiro, na muita paciência. Repete comigo, na muita paciência. Muita paciência. Olha para essa pessoa que vai falar, muita paciência. Irmãos, como ser missionário, como ser um obreiro, como fazer a obra de Deus, como ser um ministro de Cristo, um ministro de Deus, sem ter? E tem muita gente que gosta de falar, pastor, olha, eu não tenho paciência. Esses dias eu sentei para almoçar num lugar e um rapaz que é esquizofrênico começou a me questionar umas coisas. Eu vou falar para vocês que eu fui tentado a perder a paciência. Mas, como ministros de Deus, irmãos, precisamos ser recomendáveis na muita paciência. E aí é que entra a abnegação. Porque nós vamos ter que renunciar à nossa própria vontade de dar um burro. Vamos ter que renunciar à nossa própria vontade de responder à altura do xingamento ou da imprecação que nos lança, mas a abnegação faz com que a gente se segure e tenha paciência, muita paciência. As pessoas se perdem no reino de Deus, por quê? Porque elas não têm paciência, Deus. Nem tudo vai ser agradável, nem tudo vai ser flores. Não vai ter só gente batendo no nosso ombro e nos parabenizando, vai ter também quem nos critica, vai ter também quem não gosta do que a gente faz, não vai ter só gente aplaudindo, não vai ter só gente sorrindo, quem dera se tudo fossem flores, não é. E é por isso que é necessário essa muita paciência.
Paciência é essa que vai nos levar a perseverar, que vai nos levar a ser resilientes, que vai nos levar a nos manter na mesma caminhada, independente de qualquer coisa. Porque como ministros de Deus, como missionários do Senhor, nos tornamos recomendáveis na muita paciência. E o que mais Paulo diz? Nas aflições. Repete comigo, nas aflições. Irmãos, nas aflições. Quem é recomendado ao fulano é recomendado, mesmo nas aflições. Porque ser recomendado, ou ser recomendado para algo, enquanto está tudo bem, enquanto está tudo ótimo, vivendo uma boa condição de vida, é uma coisa. Uma coisa é, agora outra coisa é ser recomendável em meio às aflições. Olha, fulano está passando por uma luta, fulano está passando por um momento difícil na vida dele, mas ainda assim ele é uma bênção, pode contar com ele. Olha, fulano está vivendo um tempo de aflição, Renatinho. Fulano está vivendo um tempo de angústia. Fulano está vivendo um tempo de dor, de sofrimento. Olha, acabou de tomar uma pancada agora, mas pode contar com ele. Ele não vai te deixar na mão. Pensou? Hoje, ouvi dizer que as empresas, quando elas vão contratar um funcionário, por exemplo, elas vão ver se o camarada tem nome sujo, se o camarada tem algum débito na justiça, porque subentende-se que a pessoa possa ter, quando ela estiver trabalhando, preocupações que possam desgastá-la e até tirá-la do serviço para poder ter que ir lá resolver. Então, eles não querem pessoas com problemas. Isso eu ouvi dizer da gente. Vocês conhecem mais do que eu. Mas eu vi como eu estudo. E eu achei interessante. Porque as pessoas não querem pessoas problemáticas, vamos assim dizer. Quem vai recomendar quem está passando por um problema? Quem vai recomendar quem está passando por um momento difícil? As pessoas não querem isso. Vão recomendar quem? Quem está com tudo certo na vida. Aquele ali está em paz. Está com a vida financeira resolvida, tem um carro, tem uma casa, tem família. Aquele ali é bom para isso. Vamos dar a oportunidade para ele porque ele é recomendado. Por quê? Porque está tudo em paz na vida dele. Mas será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? A quem enviaremos? Aqueles que estão bem de vida? A quem enviaremos? Aqueles que estão sem nenhuma dificuldade? A quem enviaremos? Aqueles que não têm nenhum problema financeiro? A quem enviaremos? Em quem investiremos? Naqueles que estão com a vida boa? Mas, será que esses que estão nessa condição, se é que há pessoas nessa condição, serão de fato recomendados para certas situações, sem passarem por aflições? E aqui diz mais, na muita paciência são recomendáveis, Paulo era, nas aflições Paulo era recomendável, e ele diz, nas privações. Vamos ler tudo junto isso aqui, porque creio que faz parte de um pacote só, né? Aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tudo junto. Podemos colocar tudo no meu pacote. Imagina a pessoa, como é que ela vai ser recomendável nessas condições, ou para essas situações. Você vai querer alguém, recomendar alguém para ser aflito, para passar privação, para passar angústia, para ser açoitado, para ser preso? Quem é que a gente recomendaria para poder viver uma situação dessa? Olha, eu recomendo, deixa eu escolher aqui a Rebeca. Rebeca, eu te recomendo ir para tal lugar porque você vai passar por aflição, privação, angústia, açoites e prisões. Recomendo você, cara. Nós tínhamos uma brincadeira que falava, olha, eu vou te mandar lá para a terra de Menegébia. A gente falava isso brincando, né? O que é a terra de Menegébia? É um lugar aí no fim do mundo, para onde ninguém quer ir. Vou te mandar para a terra de Menegébia, mas nem todo mundo está, de fato, em condições para ir para tal terra de Menegébia. Ou para passar por aflição, ou para passar por privação, ou para passar por angústia, ou para passar por ações, ou para passar por prisões. Pergunta para essa pessoa, você seria recomendado para essas situações? Seria você, meu pastor, obrigado. Você seria recomendável para privações? Você seria recomendável para aflições? Você seria recomendável para angústias? Você seria recomendável para açoites e prisões? Poderiam te recomendar para esse tipo de coisa? Aí a gente tem que começar a entender o que é um missionário. Não é alguém que vai passar por tudo isso. Não queremos ir, pastor, não sou recomendável para esse tipo de coisa, não. Para prisão, está doido. Para açoite, está maluco. Para angústia, privação, aflição, está amarrado. Já basta as que eu tenho aqui. Mas é necessário que alguns vão exatamente para passar por essas situações.
Precisamos de pessoas que sejam recomendáveis para aflições, precisamos de pessoas que sejam recomendáveis para privações, precisamos de pessoas que sejam recomendáveis para angústias, para açoites e para prisões. Precisamos de pessoas para isso. O reino de Deus está precisando de pessoas para isso. Mas quem serão essas pessoas? Os abnegados, que sabem que são ministros de quem? De Deus nessa terra. E como ministros de Deus precisam estar prontos para essas situações. E aqui diz mais: sermos recomendados também nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Falamos aqui de coisas de igreja, né? Trabalhos, vigílias e jejuns. Vamos pegar essa classe aqui: trabalhos, vigílias e jejuns, coisas da igreja. Vai ter um trabalho, vai ter uma vigília, vai ter um jejum. Você é recomendado para essas coisas? Vai ter um propósito de oração às 3 da madrugada, vai ter um propósito do monte. Você é recomendado para isso, irmãos? Olha como estamos distantes de missões quando a gente analisa bem essa questão. Paulo era recomendado para os trabalhos que se fazem em prol do reino. Paulo, eu não estou falando de trabalho, porque, irmãos, para trabalhar muita gente é recomendável. Tem gente que é trabalhador. Tem gente que, poxa vida, que quando se trata de fazer um trabalho, se a pessoa tiver que pegar 5 horas da manhã e ir até meia-noite, a pessoa vai. Para trabalhar? Para ganhar o quê? Dinheiro? Duvido que não vai. Se tiver que sair de casa 3 horas da manhã, vai. O trabalho secular, o trabalho material, o trabalho para ganhar dinheiro. Se tiver que trabalhar domingo, trabalha no domingo. Para esse tipo de trabalho, a pessoa é recomendada. Porque a pessoa vai cair dentro, trabalha, não está nem aí. O negócio dela é trabalhar. Meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. Legal, trabalho. Só que o trabalho aqui não é trabalho, labor comum, civil, servil, normal. O trabalho aqui é o que se faz em prol do reino de quem? De Deus. O trabalho aqui é o culto domingo de manhã. O trabalho aqui é a oferta de alabastro. O trabalho aqui é um impacto missionário em algum lugar. Esse é o trabalho. O trabalho aqui é o se deslocar do teu lugar, da tua casa, ir ali para a praça, ali, de volta redonda, ficar espalhando panfletinho. Esse é o trabalho. O trabalho é subir um monte no sábado pela manhã. O trabalho é acordar nas madrugadas. Esse é o trabalho, irmãos. Esse é o trabalho. Somos recomendáveis nesses trabalhos? Nas vigílias e nos jejuns? Precisamos ser abnegados para essas coisas. Precisamos ser abnegados para essas coisas. E Paulo diz mais: precisamos ser também recomendáveis na pureza. Vivemos num tempo de tanta safadeza que a gente não sabe em quem a gente pode ou não confiar. As pessoas são cara de pau. Só que precisamos ser recomendáveis na pureza. Pureza, entendo, fala de santidade, de purificação. E a gente vive um tempo de imundícia. E muitas das vezes, quando a gente descobre até dentro da vida de algumas pessoas que estão na presença de quem? De Deus. A pornografia está aí assolando lares e outras coisas mais. Então quem é recomendável? Tem situações que a gente não pode mandar uma determinada pessoa aí porque pode dar até problema. Tem situações que você tem que pensar 2 vezes. Você pode colocar um rapaz ao lado de uma moça, ou uma moça ao lado de um rapaz, porque vai que o rapaz não entende quem está ali para fazer algo para Deus e ele já mistura as coisas. Estamos vivendo isso. A pessoa está pegando foco, ela está pensando em coisas que não é para pensar. O negócio é a obra de Deus, mas a pessoa está com... Eu lembro que quando eu estava caminhando bem novinho, eu não era crente ainda, eu não era cristão, não era evangélico, mas tinha um amigo lá do trabalho, onde eu trabalhava, que ele me convidava para ir na igreja dele, eu sempre ia nos domingos de manhã na escola dominical. Eu não era convertido, mas eu era um jovem de 16, 17 anos, por aí, 18. E eu ia na igreja dele. E quando eu cheguei lá naquela igreja, tinha um grupo dos jovens, né, que cantavam, e lá tinha uma moça, rapaz. E lá tinha uma moça. Uma lourinha, e ela sempre ficava do meu lado, eu falei, rapaz, e eu comecei a ir na igreja, pensando em quem? Na lourinha. Irmãos, por um tempo aquela lourinha foi o motivo de ir para a igreja. Eu não queria outra coisa, não tinha nenhuma pureza em mim. O que eu queria era ficar do lado da lourinha, e ela vinha toda atenciosa, coitadinha, abria lá o caderno de música, ficava do meu lado, irmão, você está conseguindo ler, não sei o quê?
Não é? E eu ficava lá. Irmãos, as pessoas estão vindo para a igreja com que intuito, com que cabeça? Com pureza ou com safadeza? Para que somos, irmãos, como ministros de Cristo, nós precisamos ser recomendáveis na pureza. No que mais? No saber. Irmãos, saber é interessante. Vamos ter aqui um simpósio de escatologia a partir de domingo que vem. Irmãos, no saber. No saber. A gente não sabe tudo, irmãos. A gente precisa estar no constante aprendizado. Isso é regra até do manual da Nazaré. A gente não sabe tudo. A gente precisa continuar constantemente estudando, estar estudando, sabendo, aprofundando o nosso conhecimento nas coisas de quem? De Deus. Mas tem gente que, se tratando de saber, a pessoa acha que só porque, não, pastor, mas para ganhar aula a gente só basta conhecer aqui, eu já li a Bíblia aqui umas vezes, já sei o que preciso. Aí tem gente que fala, não precisa de teologia do capeta, sistema do homem. Esses dias eu ouvi alguém falar um negócio desse. Eu fico assim perplexo com essas coisas. Porque até para falar, irmãos, em alguns ambientes a gente vai ter que ter algum conhecimento. Quando eu estava começando a caminhada, meu cunhado chegou um dia para mim e falou assim: você quer ser pastor? Eu falei: sim, é um sonho que Deus colocou no meu coração, e se Deus permitir, serei. Mas para ser pastor, você tem que saber o que é homilética. Você sabe o que é homilética? Eu falei para ele o que era. Eu respondi, dei a definição de homilética para ele. Ah, tá, mas e hermenêutica? Você sabe o que é? Eu respondi para ele o que era hermenêutica. Eu disse para ele, hermenêutica é isso. Sabe por quê? Porque naquela semana eu tinha tido aula de hermenêutica e de homilética. Eu poderia ter desprezado, dito assim, eu não preciso disso aí, isso é besteira, eu não preciso desse conhecimento, meus irmãos. Eu poderia ter passado vergonha se eu não tivesse aquele saber, se eu não tivesse aquele conhecimento. Então, às vezes, a gente chega para fazer a diferença, para poder pegar, para poder falar alguma coisa para a obra de Deus, para ajudar alguém, e a gente não sabe de nada, irmãos. A gente não sabe nem dizer como é que vai ser a volta de Jesus. Vai ser antes da tribulação? Vai ser no meio? Vai ser depois? E o anticristo é verdade? A marca da besta é real? Como é que funciona esse negócio? Onde a gente vai dar quando estiver acontecendo as bodas do Cordeiro? E os cavaleiros do Apocalipse, eles já foram soltos? Vão ser soltos ainda? Isso não importa não, está na Bíblia, é para estudar, é para saber. Só que as pessoas não estão se interessando. Aí a palavra fala, né, que o meu povo perece por falta falta de conhecimento, por falta de saber, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, porque não conhece. E aí fala lá no texto da continuidade que é culpa dos sacerdotes. Mas quando os sacerdotes disponibilizam o conhecimento, o povo não vem receber. Que é a grande questão. É o que tem acontecido ultimamente. Porque muita gente acha que já sabe de tudo. Mas precisamos ser recomendáveis também no saber. No que mais? Na longanimidade. Interessante que longanimidade é quase a mesma coisa que paciência. Ser longânimo é ser paciente. E repete, né? Porque lá no princípio, a primeira coisa que a gente falou foi o quê? Na muita paciência. Precisamos ser recomendáveis na muita paciência. E aqui Paulo diz, precisamos ser recomendáveis na longanimidade. Não é a mesma coisa? De novo, repete. No que mais? Na bondade. Como é que alguém pode querer ser um missionário e ser uma pessoa maligna, perversa? Onde não tem nenhuma bondade? Onde o pensamento da pessoa em relação ao outro é sempre o pior? Irmãos, isso não serve. Como é que eu vou ser identificado como ministro de Cristo? E detalhe, como é que eu vou fazer a obra de Deus em algum aspecto, se não tiver em mim essa preocupação? Aliás, lembrando que bondade não é uma coisa que a gente é. Eu sou bom. Pastor, eu sou uma pessoa boa, porque as pessoas gostam de falar isso, né? Eu sou uma pessoa muito boa. Olha para essa pessoa do céu e pergunta, você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa boa? Pastor, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito boa. Você acha mesmo? Você acabou de provar que você é a pior pessoa que existe se você falou que é boa. Porque o bondoso nunca vai dizer que é bom. Nem Jesus, que era bom, disse que era bom. Quando o jovem rico chegou e falou para ele, bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida? O que Jesus falou? Porque me chamas bom? Não há um bom senão o Pai. Se nem Jesus disse que era bom, por que eu vou dizer? Agora, a bondade se manifesta em atos, se manifesta em atitudes, naquilo que a gente faz para privar o outro do mal.
naquilo que a gente faz para poder privar o outro de passar alguma dificuldade. Isso é bondade. Eu entendo assim. Isso é bondade. Continuando, no Espírito Santo, na presença de Deus, eu preciso ser recomendado aquele ali é cheio do Espírito, aquele ali tem a presença de Deus, aquele ali tem a presença do Senhor, aquele ali pode contar com ele, ele é confiado por dentro, não só por fora, ele tem algo dentro dele que faz ele ser recomendável, que é a presença do Espírito Santo. Olha, quando o faraó estava procurando lá alguém que fosse recomendável para poder governar o Egito, para dar uma solução para aquele problema de fome que viria sobre o Egito, quem foi o recomendável? José. Por que José? Porque nele havia o Espírito dos deuses santos, o que para nós é o Espírito Santo. José é recomendável, por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Daniel, a mesma coisa. Nele havia um Espírito excelente, Daniel capítulo 6. Nele havia um Espírito excelente. O que é esse Espírito excelente? O Espírito Santo de Deus. Somos recomendáveis se houver em nós a presença do Espírito Santo. No que mais? No amor não fingido. Olha para essa pessoa do seu lado e fala: eu te amo. No amor não fingido. No amor não fingido. Sabe o que eu entendo amor não fingido? Alguém que é recomendável não pode ser hipócrita. Uma pessoa recomendável não é hipócrita. Ela renuncia à hipocrisia. Ela renuncia a tudo que ela pode fazer por fingimento. Ou ama ou não ama. Ou vai para a cara ou não vai para a cara. Claro que a ordem é amar. Mas se não ama, fazer o quê? E a palavra fala, no amor não fingido. No que mais? Versículo 7, senão a hora vai voar aqui. Na palavra da verdade, no poder de Deus, recomendáveis na palavra da verdade. Pode repetir comigo? Palavra da verdade? A gente entende palavra da verdade como palavra de Deus, mas a gente pode pegar aqui e entender também que palavra da verdade é ter uma palavra de verdade. É a pessoa que não vai mentir. Alguém vai recomendar alguém cuja palavra é falsa? Alguém vai recomendar alguém para a obra de Deus, ou para missões, ou para fazer qualquer coisa no reino, que não seja uma pessoa que tenha uma palavra de verdade, uma palavra verdadeira? O que mais? No poder de Deus. E quando eu entendo aqui o poder de Deus, uma pessoa que não confia naquilo que faz as suas próprias mãos. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem coisa, irmãos, que é só pelo poder de quem? De Deus. Tem coisa que não vai ser obra das minhas mãos, não vai ser obra das suas mãos, vai ser obra das mãos de Deus, do poder de Deus. Vai ser obra do poder dele. E olha só o que mais. Como resumir aqui, na palavra da verdade, no poder de Deus, somos recomendáveis pelas armas que nós usamos, que são armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, porque às vezes a gente tem que atacar, mas muitas vezes a gente tem que se defender. Mas quais são as nossas armas de ataque? A oração, o jejum, a submissão à vontade de quem? De Deus. Creio que as nossas armas de ataque, as armas ofensivas do cristão, as armas da justiça ofensiva do cristão, não são xingamentos, não são palavras torpes, não, são palavras, creio eu, que colocadas diante de quem? Diante de Deus. Em oração não produzir alguma coisa para você. Não é você quem vai atacar, vou brigar, vou bater boca. Não, não é desse jeito. E aqui diz mais, por honra e por desonra, porque temos que ser recomendados, tanto na honra quanto na desonra. Nem sempre, irmãos, aquilo que nós fazemos vai resultar em quê? Em honra, em prestígio, em aplausos. Muitas coisas que nós podemos fazer na obra de Deus, no reino de Deus, pode resultar em desonra, pode resultar em humilhação, pode resultar em vergonha. Tem uma canção de uma famosa cantora que diz: não vou deixar que me humilhem, não vou deixar que façam isso comigo. Irmãos, como a gente tem poder para evitar isso? Você tem poder para não deixar alguém te humilhar? Você tem poder para impedir que alguém te desonre? Você tem poder para impedir que alguém te faça passar vergonha? A gente não tem esse poder. Se Deus permitir que isso aconteça. Então, tanto para a honra quanto para a desonra, nós também precisamos ser recomendados. Versículo 8 ainda, parte B, por infâmia e por boa fama. Ou seja, para quem vai falar mal e para o que vai falar bem. Ou seja, para o que vão falar bem de nós e para o que vão falar mal de nós temos que ser recomendáveis. Como enganadores, porém sendo verdadeiros. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e
contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo era recomendável em todas essas situações. Paulo era recomendável em todas essas circunstâncias. E aqui na minha Bíblia tem um texto que eu quero ler com os irmãos, porque a gente às vezes vê as coisas, pastor, mas isso aí é o resultado do trabalho missionário, isso aí é o resultado daquilo que a gente faz para Deus. Presta atenção nisso aqui. Um dos mais lindos relatos do sacrifício dos obreiros cristãos em missão é esse aqui que a gente acabou de ler. O sofrimento é grande e inerente ao trabalho. O início deste relato traz as palavras: em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Elas revelam novamente que o testemunho cristão é a confirmação da mensagem pregada, mas ainda revela algo mais. Presta atenção nisso, que o que atesta o sucesso do ministro cristão não é o quanto estudou ou os resultados numéricos da sua atividade missionária, mas sim a sua vida diária, que não privilegia o seu bem-estar, mas o bem-estar dos seus seguidores, o bem-estar dos seus irmãos, o bem-estar da obra de Deus. Há muitos que enganam a si mesmos e aos outros, mostrando que são ministros por liderar pessoas ou porque os templos estão lotados. Nada disso revela que há uma ação aprovadora de Deus ao ministério. Isso aqui é forte, gente. A gente se guia por quantidade, por números. E nem sempre números são sinal de aprovação de quem? De Deus. A gente se engana com isso, a gente se ilude com isso. Uma vida de dedicação que mantém em si o testemunho da verdade, ainda que o relato traga uma lista de sofrimentos e angústias, recebe a aprovação de Deus, mesmo sendo algo que o mundo refuta, desvaloriza, por entender que são descrições de derrotas. Desonra, infâmia, desconhecidos, como se estivéssemos morrendo, castigados, entristecidos, pobres, nada tendo, está falando de derrota. Mas o interessante é que enganadores, mas sendo verdadeiros, desconhecidos para o mundo, entretanto bem conhecidos de Deus, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, temos vida, e a vida de quem? De Deus em nós. Que mais? E contudo, como castigados, porém não mortos, entristecidos, alguém pode deixar, poxa, mas a verdade é sempre alegres. Então tem duas formas de ver essa questão. Por conta da nossa abnegação, se de fato somos recomendáveis, mesmo que passemos por tristezas, ainda assim estamos sempre alegres. O recomendável é assim. Mesmo submisso, sujeito a situações que lhe tragam tristeza, ele está sempre alegre. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E sabe por que Paulo tinha toda essa abnegação? Olha o que diz o versículo 1 ao 3, e aqui a gente vai finalizar. Por que a abnegação de Paulo? O motivo está aqui do versículo 1 ao 3, aí mesmo, desse capítulo de 2 Coríntios 6, 1 ao 3. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, repete comigo, cooperadores. O que nós somos? Cooperadores. Irmão, de qualquer maneira, nós somos cooperadores. Como quem prega, como quem evangeliza, como quem ora, como quem contribui, como quem faz oferta, como quem vai, como quem fica, como quem ora, como quem doa. Em todas essas coisas nós somos cooperadores. Somos cooperadores com Ele. Também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, o tempo é esse, diga comigo, o tempo é esse. O tempo é agora. O tempo de sermos recomendáveis é agora, é hoje. O tempo de fazermos é agora. O tempo de nos doarmos é agora. O tempo de investirmos é agora. Versículo de número 3. Aí vem a última coisa, e a gente finaliza aqui. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério
para que a obra que Deus colocou nas nossas mãos não seja censurado, não seja prejudicado. E é por isso que precisamos, abnegados, sermos recomendáveis em todas essas situações, em todas essas circunstâncias. E quem está disposto a isso também, diga glória a Deus. Tá mesmo? Vamos aplaudir o Senhor Jesus e que essa abnegação do viver missionário de Paulo se manifeste também em nós, em nome de Jesus. Que se coloque de pé no seu lugar. Nossa irmã Rebeca vai estar aqui orando. Posso orar? Feche os teus olhos então, irmãos. Deus nos chamou para uma vida de abnegação. Deus me chamou para uma vida de abnegação, onde eu renuncio conscientemente e às vezes até inconscientemente a tudo o que possa atrapalhar o propósito de Deus para a minha vida. O resultado disso é facilidade? Não. O resultado disso é prosperidade? Não. O resultado disso é riqueza? Não. O resultado disso é bem